Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14 até o 22. Nós estamos começando hoje a última carta das 7. Nós vamos ministrar sobre a igreja, carta à igreja de Laodiceia. Para aqueles que não sabem, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do texto de Apocalipse, cartas que foram enviadas sob a ordem do Senhor para as igrejas. E hoje, começando aí a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14 ao 22, diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, todos juntos, ao que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, a tua ajuda, trazendo entendimento ao nosso coração, trazendo anseio pela tua palavra. Clamamos, Pai, pedindo o teu nome nesta noite sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico, ele traz o destaque da última igreja que recebe uma ordem. João deveria escrever uma carta e enviá-la. E o conteúdo desta carta está aqui. As 7 igrejas, todas ficavam perto umas das outras. Essa ficava a 70 quilômetros da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia. Nós pregamos aqui a última pregação sobre a igreja de Filadélfia, a cidade, aliás, e a carta endereçada aos irmãos crentes daquela cidade. E ficava a 18 quilômetros de Colossos. Os irmãos conhecem a cidade de Colossos pelas cartas de Paulo, enviadas ali. O texto de Colossenses é um texto conhecido já na Escritura Sagrada, mas é muito importante notar as características dessa cidade, que são diferentes de todas as outras. A cidade era uma cidade extremamente rica, não só rica pelo comércio,
mas ela era muito bem localizada. Para você ter uma ideia, as pessoas que iam para a Síria teriam que passar por aquela cidade. Ela era muito bem construída, localizada em relação ao comércio de uma forma geral por toda aquela região. Ela era chave, a passagem por ela era inevitável, portanto fazia dela uma cidade extremamente com facilidade para fazer negócio e para as pessoas prosperarem. Essa cidade, ela foi destruída juntamente com Filadélfia no terremoto que aconteceu no ano 17 a.C. Também foi totalmente destruída, até porque elas são próximas, né? Só 70 quilômetros de distância. Um pouco mais distante, por exemplo, nós aqui de Angra para Paraty, que dá 60 quilômetros. Então, o terremoto que veio destruiu a cidade de Filadélfia também destruiu Laodiceia. Depois teve um outro terremoto que também destruiu a cidade de Laodiceia. O terremoto destruiu Filadélfia. A igreja de Filadélfia, inclusive, ela é listada como uma igreja que tinham pouca força e também recurso pela perseguição. A igreja de Filadélfia é a igreja mais abençoada espiritualmente, mas a pior igreja em matéria de conduta diante de Deus é a igreja de Laodiceia. Elas têm uma semelhança de luta, dado ao terremoto, os dois terremotos, mas diferem em muitos fatores, principalmente, é claro, na fé. E no segundo terremoto, quando aconteceu, diferente do primeiro acontecimento, no primeiro acontecimento, no ano 17 a.C., o imperador romano da época mandou recurso para ajudar financeiramente. No segundo terremoto, ele mandou o recurso também, mas antes que esse recurso fosse enviado propriamente dito, ele já havia autorizado, eles vão na frente com uma mensagem enviada ao imperador que ele não mandasse nenhum recurso, porque eles tinham condições de construir tudo sozinhos. Nenhuma das 7 igrejas tem uma característica tão forte como essa de Laodiceia. Laodiceia era extremamente rica. Só Laodiceia contava com a série de vantagens do comércio, eu digo vantagem no sentido que só ela tinha. Por exemplo, a cidade de Laodiceia era a única da Ásia que exportava lã negra. Eles tinham uma gama de um rebanho aonde eles exportavam para toda a Ásia lã negra. Inclusive, havia uma moda na época, e essa época, a época do apóstolo João, aqui que ele recebe a carta, você vai encontrar escritos dizendo que havia uma moda na época que uma pessoa bem vestida era alguém vestida de preto. Vestido, provavelmente, dado era o preto, seria uma identificação de status. Por quê? Porque a lã negra só eles tinham em abundância e tinham a detenção do monopólio, vamos dizer assim, da exportação para toda a região. Quero lembrar aí que todo o tecido, ele era pintado. Havia pessoas que tinham uma profissão de colorir o tecido. A capacidade de colorir em diversas cores. Você deve lembrar também que vestimentas na época eram uma coisa cara, não havia condições nenhuma de produzir com facilidade tecido. Vestes era algo muito caro, era tão caro que você vai encontrar no Antigo Testamento o Naamã levando mudas de roupa como presentes. A vestimenta do homem sempre era até duas peças, no máximo 3, e o tecido mais grosso e cores
não tão colorido, não havia uma diversidade de cores normalmente, isso diferia a roupa do homem, o roupão e um tecido que era um manto, normalmente, que também serviria para ajudar no frio à noite, e assim vai. O que diferia da roupa da mulher é que havia mais cores, algum brilho em uma dessas peças, e normalmente pelo menos 3, dentre o roupão, um outro tecido como véu e algum outro para colocar também como referência contra o frio. Mas a cidade de Laodiceia era a única que tinha uma escola de medicina. De toda a Ásia, ela era conhecida como escola de medicina, era a única cidade com a escola de medicina, e a especialidade dessa escola era em gerar médicos que podiam tratar doenças dos olhos. Médicos especializados. Para você ter uma ideia, eles tinham, para comercializar, a capacidade de produzir medicamento. Por exemplo, só eles tinham uma pomada capaz de trazer alívio para uma série de problemas nos olhos. Uma pomada que era conhecida, que fez com que a cidade ficasse muito famosa. Eles tinham a produção de um determinado colírio, nenhum outro lugar tinha, provavelmente pelas águas termais, que propiciava essa capacidade de produzir esses medicamentos, vamos dizer assim, na linguagem mais apropriada da época. Isso é uma sofisticação, uma capacidade muito grande, poder de negócio muito grande, porque, meu irmão, tanto eles tinham o que nenhum lugar tinha, que era a lã negra, eles tinham remédios, dentre eles 2 que se sobressaem, o colírio e uma pomada específica para os olhos, talvez, provavelmente, fruto dessa escola, né, de medicina com especialização no tratamento dos olhos, e isso prosperou bastante a cidade. A cidade é uma cidade próspera. Ouro era algo muito comum nessa cidade. Para você ter uma ideia, os judeus daquela cidade, eles mandaram uma contribuição para Jerusalém, e há um registro, isso na arqueologia, né? Nos escritos encontrados, há um registro de que um determinado cônsul romano apreendeu esse ouro, e então ele registrou a quantidade de ouro. Eles haviam mandado uma pequena contribuição, era 10 quilos de ouro mandados para Jerusalém, que na época isso era algo bastante expressivo. Não há registro da quantidade de judeus na cidade, mas eles eram muito capazes e muito bem financeiramente. No texto bíblico, o próprio Jesus denuncia isso. O texto declara no verso 15: conheço as tuas obras, não és quente nem frio, que quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Agora veja bem, esse vomitar aqui era por causa das obras. E aí nós precisamos observar que obras são essas. Versículo 17. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Depois, mas não sabes que és um coitado, a tradução contemporânea, és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então, vamos imaginar essa cena. Uma pessoa que é uma coitada, miserável, miséria aqui é necessidade total, não tem nada,
nem um pouco de água para beber. Essa pessoa miserável, o miserável aqui é desprovido de tudo. E não só assim, miserável, pobre, cego e nu. Não tem nada. Mas o que é que eles diziam? Somos ricos e não temos necessidade de nada. Eu quero lembrar aqui, meus irmãos, que essa carta não é uma carta endereçada à cidade. Eu citei a cidade, mas a carta é endereçada à igreja. Veja bem, eu não trouxe aqui essa reflexão, mas se você estudar o texto de Apocalipse, você vai encontrar que as 7 igrejas também são interpretadas como 7 períodos da igreja cristã. E quando chega na igreja de Laodiceia, a interpretação é que a igreja dos últimos dias terá esse perfil. Terá esse perfil aqui. Como assim? Os irmãos da igreja dizendo: bem, o que eu vou pedir hoje para Deus? Não estou precisando de nada. Rico sou, não tenho necessidade de nada. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui, que esses irmãos, a ênfase deles não era a fé cristã. A ênfase deles não era que eles foram perdoados dos seus pecados e que eles estavam em constante transformação à luz de Cristo. Não. A ênfase deles era: nós estamos com os cofres cheios e nós somos cristãos. Nós não temos nenhum problema. A cidade era cidade linda. Irmãos, a cidade de Laodiceia era tão bonita que a esposa de um determinado imperador gostou tanto da cidade, mas gostou tanto que era outro nome, o nome da cidade, que o imperador resolveu mudar o nome da cidade. O nome da cidade é em homenagem à esposa do imperador. Só porque ela achou linda. E ela realmente é considerada a cidade mais bonita. Por quê? Não havia necessidade não havia problema com dinheiro em se tratando da cidade. Veja bem, meus irmãos, o imperador disse: vou mandar dinheiro para reconstruir, na segunda reconstrução. Eles abrem a boca e dizem: não precisa não. Nós mesmos vamos reconstruir. Pode deixar. Tinha muito recurso na cidade. E aí o que gerou? Um esfriamento. Mas a pessoa nem era uma coisa e nem era outra. Como assim um esfriamento? Meus irmãos, a igreja esfria sempre que ela perde o rumo. E aí, quando eu falo igreja, pode esquecer o nome igreja local, Igreja Batista Vida ou qualquer outro nome. A igreja são as pessoas. Qual é a perda do rumo? Quando eu deixo a minha raiz. Qual é a minha raiz? Eu vim para Cristo, eu fui recebido, com o perdão dos meus pecados eu fui recebido. Essa é a minha raiz, e essa deve ser a minha bandeira até o fim. Cristo nos chama ao arrependimento, e nós devemos pregar o Evangelho para arrependimento de todos os outros pecadores. Nós entendemos pela palavra de Deus que a base da fé é um relacionamento com Deus, não que temos. Aí eu volto a dizer, irmãos, por favor, não entenda que ser crente é ser pobre. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você não entendeu se você pensa assim. Por isso que eu quero continuar com a minha vida, do jeito que eu sou bem humilde, pastor, e tal, porque ser rico é um problema. Você colocar a sua vida no dinheiro é que é o problema. Vamos deixar claro aqui, irmãos, que na Escritura Sagrada, homens de Deus tiveram muito recurso, mas continuaram sendo homens de Deus. Que é o caso de Abraão, que é para mim o maior exemplo disso. Abraão ficou tão rico, que o rebanho dele não cabia perto do rebanho do sobrinho. Mas ele deixou de ser um homem de Deus por causa disso? Não.
ele não deixou que o que ele tivesse influenciasse sua vida. Meus irmãos, nós estamos vendo agora nessa pandemia as mortes que estão acontecendo, né? E nós estamos percebendo, pelo menos eu tenho refletido muito sobre isso, inúmeras pessoas que morreram com tanto recurso, né? Um dos primeiros que lá no começo da pandemia morreu foi um dos donos de um banco europeu que tem muitas agências aqui no Brasil. Não vou dizer o nome, não vem o caso, mas uma pessoa, talvez um dos mais ricos do mundo, com certeza era um dos mais ricos do mundo, ele morreu logo no começo da pandemia, eu me recordo. E todo o recurso que ele tinha não pôde impedir a sua vida de se esvair. E ele voltou ao pó. Quero deixar claro também, irmãos, em nome de Jesus, hein? Ninguém deve medir por que alguém morreu, hein? Não faça isso não. Aliás, irmãos, isso é um caso sério. Na internet tem cada atrocidade, né? Você vai encontrar pessoas alegando a morte de pessoas por causa do pecado. E aí eu quero saber qual a palavra que alguém diz para homens de Deus que morreram nessa pandemia. Tem muito crente, ungido, gente santa, que Deus levou, né? Eu, particularmente, vi alguns que Deus levou, né? E, dentre eles, pastores, né? Irmãos, por semana tem pelo menos um, no grupo de pastores que eu faço parte. Aliás, eu faço parte de muitos grupos. E teve semana que foi pelo menos 2 pastores. Pastores que pastorearam, teve um agora recente que pastoreou, se não me engano, 40 anos. Outro 30, pastores de renome, homens de Deus, referência, que partiram. Igrejas inteiras chorando a morte de seus pastores. Quero deixar claro que quem determina quem vai e quem fica é o Senhor. É o Senhor. E nós não podemos ficar medindo. Ninguém sabe o último momento de uma pessoa. E no dia do julgamento haverá muita gente que vai ficar assustada com quem estará do lado direito. E muitos que achavam que iriam para o lado direito de Jesus estarão no lado esquerdo. Então, eu não vou me preocupar com isso, eu vou me preocupar em cumprir a missão que Deus nos deu. Qual foi a missão que Deus nos deu? Agora, ide por todas as nações e pregai o Evangelho. É nisso que nós devemos focar. Viver a fé, amar as pessoas, se preocupar com elas, porque assim Jesus faria. E nós somos discípulos de Jesus. Se a nossa vida não lembrar o Cristo que nós seguimos, o nosso cristianismo não é o cristianismo verdadeiro. E pastor, então é de muita gente que não é o cristianismo verdadeiro. Então é de muita gente que não é o cristianismo verdadeiro, meu irmão. Qual é a situação aqui do quente, não é nem quente nem morno. Para mim, irmãos, isso aqui é muito sério, é o que tem acontecido. Eu venho aqui e falo, meus irmãos, aconteceu hoje, por exemplo, né? Aconteceu hoje, eu vi uma atrocidade acontecer desse jeito assim, dessa forma. Aí a pessoa olha para mim, tanto faz. Aí ela ouve uma coisa muito legal que aconteceu para ela também, tanto faz. Ela não é nem uma coisa e nem outra. Ela sabe que nesse momento, uma prova do que eu estou falando, a pessoa está sujeita a estar orando para a pandemia acabar. Mas sabe para quê? Porque ela quer a vida dela de volta. Ela não vê a hora de não usar mais a máscara. Convenhamos, hein, irmão? É cansativo, tem hora que dá vontade de arrancar mesmo, é ou não é? Agora mesmo você deve estar doido para arrancar essa máscara. Porém, esse incômodo é uma questão lógica. Uma questão lógica. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do egoísmo. Você é um crente. E aí você
quer o fim da pandemia, não é para não morrer mais ninguém. E aí eu estou falando, é claro, de uma forma geral, né? Não é para não morrer mais ninguém que você quer o fim da pandemia. Não é para que nós possamos ir e vir livremente e pregar o Evangelho, mas é para você ter a sua liberdade de viver a sua vida no seu quadradinho. Isso não é o cristianismo, irmãos. Isso não é o cristianismo. A pessoa que não é crente nem morna, estamos precisando de ajuda para ajudar algumas famílias que estão passando fome. A pessoa olha, não sente nada e nem se move para nada. É o que não é nem quente, nem morno. Como assim? Meu irmão, é preferível que você levantasse a sua mão e dissesse assim, diante de um chamado desse, né, por exemplo, e dissesse, não concordo, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro. Então você estaria classificado em algum grupo. Pastor, é isso mesmo, vamos ajudar as pessoas. Você está classificado num grupo, mas a pessoa que não se move para nada, ela ouve, olha meus irmãos, vamos orar pelo bairro porque está acontecendo isso. Aí ela ouve, ela nem consegue dizer, eu não sei se eu vou orar. Ela ouve o chamado, mas não se move. A vida dela continua do mesmo jeito. Irmãos, essa é a realidade do nosso tempo ou não? É ou não é? É a realidade do nosso tempo. E qual é a palavra para essa realidade? É pobre, você é pobre. Pobre. Você não entendeu a fé. Não entendeu. Nós precisamos compreender que as nossas obras, aqui, o que Jesus está dizendo, não é, ele começa o verso 5, né? Versículo 15, conheço as tuas obras, veja bem, conheço as tuas obras, o entendimento de que não é nem frio nem quente, é uma retórica que Jesus utiliza, uma linguagem figurada, para expressar que eles nem eram uma coisa e nem outra, dando a entender que eles estavam ali no meio. Irmãos, os irmãos devem lembrar, várias vezes eu perguntei aqui uma coisa, meus irmãos, isso assim desse jeito, você crê o quê? Aí a pessoa nem levantava a mão para dizer uma coisa, e a mesma pessoa não levantava a mão para dizer outra coisa, né? Na época aqui, se eu não me engano, uma das vezes eu perguntei, irmãos, por trás dessa pandemia, é o diabo ou Deus que está por trás dela? Aí alguns levantavam a mão para o diabo, que era o diabo que estava por trás, né? Aí você pode ver que esse diabo ele não foi repreendido, né? Tanto que as igrejas oraram repreendendo. Aliás, eu ouvi muita gente orando, repreendendo. Demônio, está repreendido, espírito maligno da doença, de que está por trás dessa pandemia. Meu irmão, que pode ser o diabo, pode, mas que Deus mandou. Que quem comanda os demônios não faz o que querem. Espírito maligno nenhum faz o que quer. Está lembrado quando Jesus estava andando, o demoniado gadareno estava lá possuindo aquele homem, ele pediu para Jesus que não enviasse ele para fora daquela região. E pediu para Jesus para que ele entrasse nos porcos. Demônio algum faz o que quer do jeito que quiser, não. Deus tem que permitir. Domingo pela manhã, no último estudo que nós estamos aqui ministrando sobre dureza de coração e suas consequências, aos domingos pela manhã. No último domingo nós vimos, nos dois últimos estudos, aliás, nós vimos que o caos que está aí na sociedade foi Deus que proveu. Como assim? O ser humano quer porque quer o mal. Deus, com sua misericórdia, segura aquele mal. Ele segura. A pessoa insiste no mal. Então ele solta. Nós vimos aqui no texto bíblico. Isso leva as pessoas a entrar em parafuso. Então Deus é culpado por tudo isso, pastor? Não, irmão. Apenas você que tem filho, você está lembrado. Não, você tem filho não, vamos por aí não. Você que, quando era criança, sua mãe dizia assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E aí você fazia.
Normalmente aconteceu o quê? Você se dava mal. Eu pegava a caixa de fósforo escondido para ficar riscando a caixa de fósforo. A minha mãe, que não nasceu ontem, ela já sabia, menino, para de riscar a caixa de fósforo. E eu queria ver até onde ia aquele negócio queimando, né? Um dia desse eu perguntei aqui, contando essa história, quem é que fazia isso, uma porção de gente levantou a mão. Né? Coisa de criança, é claro, mas eu quero usar essa figura. De tanto eu insistir, os pais às vezes acabam cedendo, ou pelo menos aliviando, dependendo do que seja. Dependendo do que seja, não pode fazer isso, mas em coisas pequeninas, às vezes, comigo aconteceu, vai logo. E aí, depois eu voltava dizendo, não foi legal, eu caí, né? Ou me machuquei, aconteceu alguma coisa, minha mãe disse, olha, se você for, vai acontecer isso, você vai cair nessa bicicleta, você vai se ralar todo, estou te avisando. E eu achava que nada daquilo ia acontecer, até que ela deixava. Então, irmãos, nós estudamos aqui, domingo que vem agora nós vamos continuar para encerrar o assunto. Tem alguns pontos que nós temos que listar ainda. Toda a gama de pecaminosidade da sociedade atual tem a ver com o ser humano negar a existência de Deus e repudiar o Senhor. E o texto bíblico de Romanos deixa claro isso. E muita gente quer colocar isso na conta de Deus. Você já deve ter ouvido a frase assim, se Deus existe, por que o mundo está do jeito que está? Meu irmão, Deus não obriga ninguém a nada. Não obriga. Você vai encontrar gente tentando fazer de coitadinho quem está no mal. Mas a pessoa é responsável pelos seus atos. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Em todas as áreas. Quantas vezes, meus irmãos, eu já tratei de casais que não tinham solução. Por quê? Porque um jogava a culpa no outro. Um casamento só tem solução quando cada um assume sua responsabilidade. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E eu errei nisso. E quando para de listar o erro do outro. Na fé cristã não é diferente. O relacionamento com Deus é mediante arrependimento dos pecados que ele é restaurado. Então, meus irmãos, os crentes de Laodiceia, eles achavam que estavam com a vida ganha, porque eles tinham dinheiro. Mas o Senhor Jesus revela que eles eram pobres, cegos e nus. Aonde está a riqueza de um crente? A riqueza de uma pessoa está em conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Você não é rico para com Deus se você não tem relacionamento com Ele. E hoje em dia, meus irmãos, existem pastores sofrendo no ministério, porque eu, graças a Deus, eu não sofro essa pressão. E se sofrer, não vou nem dormir hoje à noite. Como assim? Eu sou firme nos princípios e peço a Deus a misericórdia para que eu continue assim. Como assim? Existem igrejas inteiras que, se o pastor mudar a pregação, se ele não pregar o que o povo quer ouvir, pode ser que ele perca o ministério. E há igrejas inteiras que só estão cheias porque pregam, em outras palavras, você vai ter dinheiro, você vai conseguir, você vai ter boa família. Olha só a pregação. Boa família, dinheiro no bolso, casa, carro, né? Tudo desse mundo. Você vai ter o melhor dessa terra. E de quebra você vai ser salvo, você vai morar no céu. Céu na terra, irmão. Céu na terra. O que é o céu na terra? Olha aí
pastor? A minha vida. Casamento, bens materiais, bom emprego. E aí o que mais, meu irmão? Só isso? Preciso de mais alguma coisa? Já estou bem, já tenho tudo. Só que Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos pecados. Não morreu na cruz do Calvário para que eu viva com a vida boa. Aliás, irmãos, os 12 apóstolos, os 12, que depois se tornou 12 de novo, era 11, né? O Judas se matou. Os 12 apóstolos, com exceção de João, todos eles foram mortos de forma horrenda por causa da pregação do Evangelho. Hoje em dia, se o cabra for arrancar da unha dele por causa da pregação do Evangelho, é capaz de negar a fé, sair da igreja. Veja bem, na época da perseguição, a igreja em Roma se reunia no subterrâneo de Roma, nas catacumbas. Em outras palavras, estava o cabra sentado aqui e um crânio do lado dele, porque era o lugar que ficavam os ossos, o cemitério de Roma. E eles tinham que cantar bem baixinho, porque não podiam ser percebidos. Se alguém propõe, eu me lembro, irmãos, eu dirigi a congregação, dirigi 3, né? E na época que era na varandinha, as pessoas se convertiam, dava 3, 4 meses na congregação, aí vinha alguém da família da pessoa. Irmãos, teve uma época que era assim por semana. Vinha alguém de outra igreja, uma igreja top das galáxias, e aí vinha e disse, não, rapaz, vamos lá no culto da minha igreja. E eu percebi que aqueles crentes não pregavam o evangelho para aqueles que se converteram. Eram convertidos da família, mas não havia indício deles terem procurado ganhar aquela pessoa para Cristo. Mas quando eles se converteram, a congregação, irmãos, era uma varanda, uma casa alugada com a varanda, sem nenhuma condição. Eu me lembro que nós estávamos, eu tinha uma festa na esquina, uma festa de música ao vivo. Teve um dia que eu estava aqui pregando na varanda e uma pessoa bêbada veio, muito bêbada, e ela ia fazer necessidades ali, de frente para nós, só para você ter uma ideia. Aí quando levantou a cabeça e viu a gente, aí ele foi para o canto e se escondeu. Só para você ter uma ideia do lugar que não tinha condição nenhuma. Então, comparado com as igrejas que tinham toda uma estrutura, a pessoa ia visitar o novo decidido. E aí o parente dizia, rapaz, fica aqui comigo nessa igreja, olha aí. E aí teve um período, irmãos, que era a fila. Nessa congregação se convertia muita gente, graças a Deus, né? Sempre tinha gente convertendo. Mas do mesmo jeito que se convertia, saía para igrejas que tinham toda uma estrutura. E eu me lembro que eram coisas assim, ó, não, eu vou para lá porque lá tem atividade para os meus filhos. Não, eu vou para lá porque lá tem atividade para adolescente, meu filho está adolescente. Ou seja, irmãos, a igreja é uma creche. A igreja não é um lugar que Deus me chamou para, junto com meus irmãos, pregarmos o Evangelho. Mas a igreja tem que ter atividade para o meu filho pequenino, tem que ter atividade para o meu filho que é adolescente, e o culto é maravilhoso, porque tem toda uma estrutura. Eu sei que eu estou falando aqui com você, e aqui tem toda uma estrutura, mas eu estou falando para você que o ser humano, no nosso tempo, ele gosta de conforto, ele quer conforto, e o Evangelho, ele não garante conforto. Quem tem compromisso com o reino de Deus vai ter que romper muitas vezes com o conforto que o pecado traz. Aliás, a oferta do pecado é que você vai se dar bem. Foi oferecido os reinos do mundo para Jesus. Se Jesus estivesse com a plateia de hoje de determinadas igrejas,
teriam dito para ele: você está louco de não aceitar os reinos do mundo inteiro? Meus irmãos, o evangelho genuíno não é pregado por muitos. E o evangelho genuíno é que Jesus morreu para perdão dos pecados. Ah, pastor, mas como assim? Jesus morreu para que você fosse perdoado. Mas eu não tenho muita coisa na minha vida, não. Irmãos, olha a lista dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura de nada que tenha na terra ou no céu. Só aí já pegou um monte. Não faça negócio usando o meu nome como garantia. Ou seja, não engane ninguém. Estou aqui falando de forma explicativa. Quando o texto diz lá: não tomarás o nome do Senhor em vão. Quando alguém ia fazer um negócio, não tinha negócio de assinar papel. Invocava o Senhor como testemunha do negócio. E ali cada um ia para o seu lado, porque ia cumprir. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Não engane ninguém. Só aí já pegou mais um monte. Porque o que tem de crente que crê que Deus vai dar o dinheiro para pagar, não está escrito. A pessoa parece que passou na loja e disse: ah, Deus vai me abençoar. Aí saiu comprando. Aí depois ficou pedindo, fazendo campanha para Deus abençoar com recurso. Tem nada a ver com a fé. Então, qual a postura da igreja do nosso tempo? É Laodiceia, irmãos. É Laodiceia. Nessa igreja aqui, Jesus estava do lado de fora. A interpretação para o texto que diz: eis que estou à porta e bato, aqui ele chama cada um a ouvir a voz. Aqueles que ouvirem a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas eu quero que vocês compreendam aqui: a igreja é constituída de pessoas. Eu estou dizendo que nós vamos construir aqui o segundo andar, o terceiro andar que seja, nós vamos comprar propriedades, você vai adquirir coisas, mas isso e nada é a mesma coisa. Diga amém aí, meu irmão. Doeu, né? Você não está querendo dizer amém, não? Repita comigo aí: todos os meus bens e nada é a mesma coisa. Vocês está doendo a garganta, é? Diga com força, animado. Todos os meus bens e nada é a mesma coisa. Tanto é que se morresse agora, já dizia o outro, já dizia outro, né? Já dizia alguém que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. Então olha só, o que é disso que nós temos, que nós vamos levar? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre meus projetos pessoais. Meus projetos pessoais, minhas ferramentas, minhas máquinas. Eu gosto meu hobby é marcenaria, os irmãos sabem. Todas aquelas minhas máquinas, eu tenho um catatal. Irmãos, só de projeto de marcenaria, eu tenho lá não sei quantos gigas de memória. Se eu partisse agora, tudo isso acabou. Porque projetos pessoais só caminham com quem tem. Você ia ver meu computador e não ia saber nem aonde clicar. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Na sua vida, você tem lá um monte de coisa planejada. Se outra pessoa tiver acesso, olha assim, não sei nem o que é isso aí. Porque a pessoa tem outra visão, ela está em outros projetos, cada um é único. E quando morre, não leva a nada. É quando morre que descobre que é cego, pobre e nu. Nem se vestir pode. Tem um pessoal que ainda pede: eu quero que me vista com tal roupa. Se alguém tiver esquecido, lascou. Vai ser vestido do jeito que dá. Eu já vi cada uma, meu irmão. Eu me lembro, deu até processo isso, uma senhora que morreu lá no Rio. Ela era tão pesadinha que
tiveram que encontrar um lugar que fizesse aquele caixão especial. Aí o pessoal da funerária não fez o dever de casa. Meu irmão saíram levando o corpo. E aí era muito pesado. E aí na hora que estava chegando no lugar do enterro, eu ouvi isso das filhas da senhora que aconteceu isso. Aí o caixão quebrou, irmãos, quebrou no meio. Abriu e o corpo caiu. E aí não conseguiram vestir a mulher. Você tem uma ideia da cena? Foi difícil, deu em processo e ganharam o processo. Processaram a empresa, a funerária, quem fez o caixão, porque compraram um caixão reforçado. Sabiam que teria que ser uma coisa especial. E foi horrível, irmãos, foi horrível. Elas me contaram alguns detalhes que eu acredito que nunca vão esquecer. Que dor foi para a família. Mas eu estou listando isso para dizer que nós não levamos nada, mas muitos negam Jesus e a fé pelas poucas coisas que têm. O que seria de nós se não tivéssemos a capacidade que temos hoje para exercer a nossa fé? Se baixasse uma perseguição para com os evangélicos no Brasil, uma proibição, você não pode mais ler a Bíblia, o que aconteceria com a fé de muitos? Meus irmãos, nessa noite, eu quero convidar você à oração. Na verdade, hoje eu quis dar uma explanação geral sobre a igreja de Laodiceia. Eu ia falar mais sobre a cidade e aplicar algumas coisas, mas acabou que eu entrei em alguns assuntos. Eu quero convidar você a orar. Nós precisamos orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Nós queremos pedir misericórdia porque muitas vezes esquecemos que a base da nossa fé é o perdão dos pecados. E os pecados que tão de perto nos rodeiam, muitas vezes estão na nossa vida. Nós podemos estar aqui orando como se nada estivesse acontecendo de ruim nas nossas vidas. E estarmos como aquela igreja de Laodiceia, que declarava que estava tudo bem, e eles estavam desviados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, perdoa o nosso egoísmo, perdoa o pecado de não nos importarmos, não olharmos para a necessidade dos outros, e não movermos nada para mudar. Perdoa, Senhor, porque reconhecemos que somos mornos. Reconhecemos, Senhor, que não somos nem quente nem frio. E nós não queremos que o Senhor nos vomite. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, eu não pregar o Evangelho. Perdoa não me interessar em aprender a pregar o Evangelho. Perdoa, Senhor, porque eu adio sempre enfrentar os meus problemas. Perdoa, Senhor. Eu quero me identificar como você agora, meu irmão. Eu estou fazendo isso desde o começo. Levante as suas mãos e peça a graça de Deus sobre a sua vida. Se você gosta do pecado, você está feliz quando comete, peça a Deus: Senhor, traz arrependimento sobre meu coração. Senhor Deus não deseja que absolutamente ninguém esteja com Ele por medo, mas por amor. Peça para a graça de Deus vir sobre você. Peça para você ter aborrecimento para com os pecados que você tem cometido. Tudo que você tem é o Senhor. Esse nós vamos levar e vamos encontrar
com Ele na glória. Essa riqueza não poderá ser